Conversas com Café, hoje em parceria com a CPCJ e na pessoa da Presidente, a doutora Rosário, que está aqui ao meu lado, também cumprimentar todos os elementos da CPCJ que estão aqui presentes e que prepararam também a estrutura das Conversas com Café. Estão aqui várias pessoas. É uma equipa fantástica e eu quero aqui fazer esse reconhecimento e essa homenagem a todas as pessoas que voluntariamente, e algumas há muitos anos, que trabalham de forma voluntária e empenhada na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, na qual me incluo também. Estou hoje aqui não só em representação do Sr. Presidente e da Câmara como vereadora, mas também como elemento da Comissão da CPCJ. É com agrado que temos trabalhado, temos feito um esforço enorme em acompanhar os casos, em fazer um trabalho que muitas vezes fica um bocadinho na penumbra, um bocadinho na parte cinzenta, que as pessoas não veem. Ainda bem que muitas vezes não se vê, porque há algumas situações em que ele é muito visível, é porque as coisas já são muito complicadas. E esta parceria destas Conversas com Café tem realmente uma temática importantíssima e atual. Apesar de não ser nova, o bullying não é uma situação nova, infelizmente ele tem vindo, é transversal à sociedade e, além disso, transversal ao longo dos tempos. Mas isso os nossos oradores convidados vão falar aqui, tirar dúvidas, partilhar experiências, partilhar vivências e conhecimentos connosco. É um gosto, obrigado por terem vindo a esta hora, que sei que não é fácil. Vamos dar início. Não sei se... Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Mas eu penso que é o seguinte, o ter as pessoas aqui, para além da temática ser importantíssima e termos os jovens aqui, também é importante para a Comissão sentir que as pessoas vieram, faço-me entender, que estão presentes, que é uma coisa que diz respeito a todos nós, como munícipes, como cidadãos, como seres humanos. Enquanto isto também não for interiorizado desta forma, qualquer criança esteja em perigo, esteja em sofrimento, tenha abusos de várias ordens, e que não se possa defender, eu penso que deixa qualquer um de nós de forma desconfortável. Esta temática surgiu um bocadinho da preocupação que nós sentimos todos os dias, trabalhamos com vários casos, e espero que possamos sair daqui de forma mais elucidada e, acima de tudo, com vontade de participar e de serem, cada um de nós, um cidadão mais ativo na comunidade onde estamos inseridos. Mas, agora, passo aos nossos ilustres oradores, que estão aqui connosco, a quem eu agradeço do fundo do coração o terem vindo, cada um de seu sítio diferente, para estarem hoje aqui connosco. A doutora Fátima, por favor, se quiser. Está aqui a doutora Fátima Matos, vem de Leiria, é inspetora-chefe da Polícia Judiciária, colocada no Departamento de Investigação Policial de Leiria, na secção de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e responsável pela brigada que investiga os crimes informáticos e fez esta investigação durante 6 anos. Muito obrigada por ter aceito e por estar connosco hoje aqui, e penso que será uma mais-valia partilhar connosco estes anos de experiência e de investigação nesta área. O Dr. Adelino Antunes está ali junto ao computador.
tem doutoramento na área da Sociologia. Muito obrigado pelo ter aceito o convite, e quando lhe fiz o convite, automaticamente ele disse logo que se ia deslocar de Lisboa até aqui. Quando eu lhe coloquei quais eram as condições para vir ao deslocamento, para partilhar uma coisa, não é segredo. O doutor Adelina Antunes disse, não, se é uma ação que tem como patrocínio, como organizadora a CPCJ, eu vou de forma gratuita. Obrigada por estar aqui. Em nome de todos. Muito obrigada. O doutor Adelina Antunes tem aqui algumas alunas, não tem? E alunos. E alunos? Pronto. Eu penso que é uma pessoa conhecida já de algumas pessoas, mas tem trabalhado essencialmente na área em contexto escolar, mas em termos também de docência e de formação, muito na área de professores. Eu não sei, estou aqui a olhar para o doutor para ele me confirmar se o que eu estou a dizer está correto ou não, mas que fez também o doutoramento na área também da intervenção escolar, mas da violência e também em termos escolares. As referências que temos relativamente ao doutoramento são as melhores e espero que hoje possamos ser muito esclarecidos e que também com mais conhecimento sobre esta temática. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Vamos começar pela doutora Adelina Antunes e depois passamos então à doutora Fátima Maia. Como é habitual, queremos que isto seja uma conversa também um bocadinho informal e que possam colocar questões a meio, no final, mas que possa ser interativo para que as pessoas possam realmente poder haver aqui um intercâmbio e uma partilha de experiências e conhecimentos. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Uma saudação especial, porque essas saudades eram grandes àqueles que eu já não vi há uns tempos e que quiseram vir hoje ver-me outra vez. Muito obrigado por esse gesto de carinho. Tenho aqui hoje uma tarefa um bocadinho difícil. Falar de bullying em meia hora não é uma coisa simples e vamos falá-lo, se calhar, um bocadinho pela rama. Espero deixar-vos apenas a curiosidade para que cada um procure depois mais coisas. Deixem-me só dizer-vos que eu vou deixar aqui uma publicação no computador que vocês poderão pedir depois à Câmara Municipal, se alguém estiver interessado, mais completa do que aquilo que eventualmente possamos falar agora. Bem? Bullying. Bullying é uma palavra nova. É a única coisa nova que o bullying tem, é a mesma palavra, é o nome, não é? É uma palavra nova. Pelo menos na nossa gíria vulgar. Porque estas coisas a que chamamos bullying hoje já aconteciam há muitos anos atrás. Eu penso que os mais velhos que aqui estão se lembrarão com certeza de algumas atitudes deste tipo, mas que na altura não eram tão valorizadas ou simplesmente deixávamos ao encargo de cada jovem defender-se das agressões que tinham na escola. E eram muitas vezes os próprios pais, ainda hoje alguns que o fazem, que lhe dizia, bateram-te e tu fizeste o quê? Eu fugi, és parva, batias também, não é? Isto era vulgar ouvir-se isto nas famílias antigamente. Estas coisas existiam de facto, mas só hoje é que adquirem uma gravidade extraordinária. E é preciso perguntarmos porquê. Porquê é que hoje tem mais gravidade do que na altura? Isto leva-nos a pensar que se calhar os jovens desse tempo poderiam estar mais preparados para aceitar as agressões e eventualmente defenderem-se delas do que os jovens de hoje. Isto tem a ver fundamentalmente não com os jovens, eles não são diferentes de então, mas do percurso que esses jovens tiveram no panorama da educação. Não é? Leva-me por isso a fazer uma pergunta desde logo. Quando é que começa o fenómeno de bullying para uma criança? Quem é que quer arriscar uma resposta? Muito antes. Muito antes. No mínimo, em minha opinião, 9 meses antes de nascer.
Ou seja, é todo um percurso educativo. E aqui, quando me refiro a um percurso educativo, estou-me a referir a todo o tipo de educação, a formal, que é da escola, e a não formal, que é muitas vezes da família e do meio que a envolve, não é? É esta preparação toda que pode levar uma criança a ser vítima ou agressor, no caso do bullying. Será por isso fundamental para todos nós observar e tentar entender a criança. Ou seja, mais do que ter atenção aos fenómenos de bullying, vamos ter atenção à própria criança que pode ou não estar sujeita a esse fenómeno. Compreendendo essa criança, é provável... Gostas, não é? Gostas daquela figura, não gostas? Está linda, não é? Pois é. É tentando entender essa criança que podemos ver as suas carências maiores ao nível da sua capacidade de aceitação da crítica, até da agressão, e prepará-la para que isso não lhe crie grandes transtornos. Começa por isso, num tema que também se calhar vos é muito querido para muitos de vocês. Estou a ver a professora Sandrina ali com um sorriso já, porque tem a ver exatamente com a educação pelos e para os afetos. E isto, muitas vezes dito assim, parece que é vamos mimar as crianças e só dar mimos e mais nada. Não tem nada a ver com isso. A educação pelos afetos, embora tenha o afeto como base, está suscetível de sofrer naturalmente essas ondulações que têm a ver com as atitudes que cada criança tem e que pode merecer o elogio, como pode ser necessário também a punição. E as duas têm que ser muito equilibradas. E a questão que ponho no caso da punição, que muitas vezes se diz, o bullying são crianças que foram maltratadas, que foram agredidas. E aqueles casos em que isso não se verifica? E que são agressores ou são vítimas, não é mesmo? E foram muito bem tratados pelos pais. E foram muito acarinhados. O que é que se passa aqui? Devo dizer-vos que, ao nível da pedagogia, é muito mais difícil a aplicação do castigo do que a aplicação do louvor. Até porque o castigo tem regras que não podem ser furadas por qualquer educador, seja ele pai, seja ele professor, seja educador da infância, seja auxiliar da escola, seja o homem que vende cervejas no café à frente da escola, ou o passador que vende uns pacotinhos, a gente sabe que lá perto, sejam eles, e chamo educadores a isto tudo, educadores pela positiva ou pela negativa, mas eles se influenciam a própria criança, todos eles. Reparem, eu nasci uma criança feliz. Sabem porquê? Não é porque ninguém me tenha batido. Oi, então o meu pai chegava-me bem ao pelo. Eu também não era fácil. Mas a questão não se punha aí. A questão punha-se que eu tinha uma mãe a tempo inteiro. Começava por isto. Eu só tive que ir para a escola e entregaram-me lá uma velha bruxa, com cara de bruxa, que era a professora, não é? Quando eu tinha 6 anos. E eu não percebi nada daquilo, porque o meu pai me ia levar àquela mulher. A minha mãe era mais nova. A professora tinha pai 26 anos, era velhíssima, não é? E a minha mãe era muito mais bonita que ela, não é? Pronto. Ela até tinha um olho torto e um nariz um bocado para o lado, era assim, esquisito. Porquê é que me tiravam do sítio onde eu estava? Bem, me punham ali. Esta agressividade, neste caso, promovida pela própria escola, a escola é extremamente agressora para os filhos, para os nossos filhos. Basta que este menino, não sei se é o teu caso, vou-te fazer uma festa que é para tu não ficares zangado comigo. Se calhar querias te deitar mais tarde e não podes, não é? Porquê? Porquê? Então tenho de acordar cedo. Estão a ver esta violência? E no dia seguinte queria ficar a dormir até mais tarde e não deixa. Porquê? Tenho que ir para a escola. Isto é, esta questão constitui logo um ato de agressão que nós adultos consideramos normalíssimo, mas é uma agressão. Mas só é agressão porque nós não nos preparamos bem para isso. Porque isto sempre foi assim. Eu também tinha que levantar cedo e deitar cedo por consequência. Não é? Ora bem, estas questões levam-nos a pensar que, de facto, este tempo de preparação até que o meu filho possa ser vítima
ou agressor num caso de bullying, é da minha inteira responsabilidade e eu vou ser responsável por aquilo que me acontecer. E isto nós temos que nos consciencializar. Não basta, quando há um caso de bullying, vir para os jornais, vir para as televisões, vir para as rádios, contar a desgraça do filho e a malvadez de todos os outros e do sistema que não funciona, e essa pergunta e essa questão que hoje todos os órgãos de comunicação põem quando há qualquer desgraça a primeira pergunta é: quem são os culpados? É preciso olharmos para a criança e olharmos para por detrás da criança e perceber que ali está um ser sensível em aprendizagem, e essa aprendizagem é da responsabilidade dos adultos. A criança quer e precisa do acompanhamento dos adultos. Já vi que eu acho que não vou passar do terceiro slide. Perceber que a criança não se alimenta só de leite. A criança alimenta-se dos afetos, alimenta-se das orientações que o adulto lhe vai dando e do acompanhamento possível que deve fazer à criança. Eu sei que muitos vão me dizer, mas eu não tenho tempo. A vida é feita de opções, meus amigos. A vida é feita de opções. E eu posso prescindir de muita coisa que faço, mas não posso nem tenho o direito de prescindir do acompanhamento que os meus filhos precisam. E esse é que é a tal necessidade que começou 9 meses antes do nascimento deles. É quando penso que quero ter um filho que eu tenho que começar a pensar nestas coisas. A família. A família mudou. Aquilo que nós, no meu tempo, considerávamos família, que era o pai, a mãe, eventualmente os avós ou algum tio ou primo, não é? Pessoas ligadas. Eu poderia perguntar à minha colega desta sessão como é que se define juridicamente família, mas este ia dar aqui, se calhar, uma discussão um pouco jeitosa, porque até juridicamente o significado de família está ligada à consanguinidade, ou seja, aos laços de parentesco. Este senhor Donald Meltzer define a família como um lugar afetivo para gerar amor, conter a tristeza, promover a esperança e ensinar a pensar. E aqui não há lugar à consanguinidade. Meus amigos, se a definição jurídica me caísse em cima, apanhava-me apenas com 3 filhos e eu tenho 4. Porque com uma eu não tenho laços de consanguinidade, mas tenho laços de afeto, mas tenho laços de amor e tenho, por isso mesmo, as mesmas obrigações que com qualquer dos outros. E hoje, meus amigos, nós temos uma variedade muito grande de filhos. Temos os nossos, temos os do outro connosco, temos aqueles que já não sabem muito bem onde é que está o outro, temos aqueles que de repente se reagruparam com outras famílias e encontram irmãos que não conheciam, ou pseudo-irmãos com quem passam a viver, portanto as famílias recompostas. Portanto, temos, neste panorama das famílias, temos um leque alargadíssimo e, portanto, aquele símbolo da família que tínhamos já não é o mesmo. A família mudou, mas é essencial. Continua a promover a esperança e continua a ensinar a pensar. Isso será absolutamente fundamental. Este tempo primeiro dos nossos filhos, aqueles em que nós achamos que dão muito trabalho, mas não dão grandes chatices, não é? Necessita em absoluto do acompanhamento dos pais e não podemos prescindir disso. Dizem-me alguns, eu passo muito pouco tempo com os filhos, mas o pouco tempo que passo é de muita qualidade. Não chega, meus amigos. Não chega. É preciso que essa qualidade esteja em cada momento em que eu posso passar com os filhos, em que posso estar ligado a eles. E hoje, dados os sistemas de comunicação existentes, mesmo que não esteja fisicamente junto deles, eu posso estar muito mais perto do que estava antigamente. Trabalhar com a criança é trabalhar o sonho e a magia. E é com base neste sonho que podemos ajudar a criança a definir-se enquanto futuro. Como é que eu quero que seja a minha vida para a frente? E é com esta magia que lhe vamos ensinar que o mundo não é preto e branco, não senhor.
como nos querem fazer crer todos os jornais e todos os órgãos de informação que nós lemos hoje e que vemos hoje. Parece que o mundo é feito a preto e branco. Eu ontem, por causa disto, tentei, até na busca de algum exemplo muito recente, que não apareceu por acaso, apareceram outros piores, vi quase todos os telejornais das televisões, todas. Meus amigos, eu só encontrei um que me dava notícias de coisas boas ou de coisas bonitas. Todos os outros, do princípio ao fim, eram desastres. Como se o mundo já não tivesse gente boa. Como se nada da vida fosse uma coisa boa. Como é que vamos passar esta mensagem a estes jovens que aqui estão? Como é que eu vou dizer a este jovem que a vida... Não te prepares, que a vida é negra. É assim? Eu vou ter que alimentar com o sonho e com a magia esta esperança de que, se ele quiser, ele pode ser feliz. Podemos, naturalmente, reunir à volta dele condições para que isto seja possível. Mas a felicidade, meus amigos, eu não lhe posso dar. Ele pode, porque ele tem dentro dele. E é isto que nós temos que alimentar no sonho destas crianças. Meus amigos, o maior sonho de qualquer criança é ser adulto. É ser grande. É deixar de ser criança. É mandar nele próprio. Todos nós passamos por isto. Sabemos que é assim. Não é, jovem? Para que isto seja possível, ele tenta aprender por imitação, desde que nasce. Ele aprende a dizer os primeiros sons porque ouve a mãe chamar nomes aos outros. Ele aprende o nome do pai e da mãe porque ouve o outro chamar o pai e a mãe. E depois, quando a mãe, às escondidas, vai dizendo, diz mamã, diz mamã, diz mamã, e o pai, às escondidas, diz papá. Para ver quem é que ganha nesta luta, ele um dia diz, Zé! É aquilo que a mãe chama o pai. Ele imita, ele aprende a andar porque vê os adultos a andar, aprende a fazer coisas porque vê os adultos fazê-las. Mas, meus amigos, isto pode ser uma belíssima arma para nos defendermos, ou pode ser uma péssima arma para os combatermos. Porque eles mais facilmente, eles aprendem por imitação, mas muito mais facilmente aprendem as coisas boas do que as coisas más. Muito mais facilmente, aprendem as coisas más do que as coisas boas. Não vale a pena eu dizer-lhes, meu filho, lá na escola, não tiras nem uma pastilha ao teu colega. O que é dele, o que é teu, é teu. E depois um dia, eu todo orgulhoso, lá na aldeia, agarro no meu filhinho, que tem 5 anos, já está um rapazote, eu todo orgulhoso, vou mostrá-lo aos meus amigos lá no café, não é? Pago o café, dou uma nota de 5, a senhora dá-me troco de 10. Eu chego cá fora, a primeira coisa que faço é mostrar a nota de 5 e diz, já ganhei 5 euros. Não dá. Meu filho não se chama nomes a ninguém, não se agride ninguém. Depois levo-o à escola no carro, ele vai no banco de trás. Atravessa um peão à minha frente, eu travo, o carro guincha e a primeira coisa que faço é abrir a janela e gritar cá para fora todos os palavrões que eu aprendi. Assim não dá, meus amigos. E não vale a pena destruí-los, porque eu posso estar num supermercado. E este jovem que me viu aqui hoje e com quem eu me meti, passa a conhecer-me. Eles têm uma cabeça para fixar estas coisas lindas. Eu estou no supermercado, aqui, no entroncamento. Eu não sou daqui, aqui nem ninguém me conhece, posso fazer as neiras. Trato mal a senhora da caixa. Mas este jovem está lá. Ele sabe. Ele sabe quem eu sou. E amanhã, porque gostou de mim, à primeira vista, gostaste, não gostaste? Pois. Ele vai me imitar. E vai tratar mal os outros. Pergunta-se aqui onde é que está a origem destes fenómenos de agressividade e designadamente do bullying. Observemos a necessidade que a criança tem de segurança. E essa necessidade de segurança vem dos próprios pais. Eles brincam todos. Querem brincar com os vizinhos. Não querem estar com os pais. Querem brincar com os amigos, com o grupo deles. Mas no dia em que caem e se aleijam, chamam por quem? Epá, obrigado. Tu tens que ir comigo para todo lado onde eu falar. Juras-me isso.
A necessidade da presença dos pais é fundamental, meus amigos. Mas também, no meio disto, a necessidade da autoridade. Esta necessidade da autoridade não necessita, como existia no meu tempo, de chicotes, cintos, réguas, varas. Não precisa disto. Mas a presença de autoridade é absolutamente fundamental na vida de uma criança. Nós temos que lhe ensinar as regras, mas ensiná-las no sentido de que ele aprenda como fazer para cumprir essas regras. Isto é absolutamente importante para eles. Estabelecer os limites. Qualquer criança gosta de ultrapassar os limites. Olha, vocês conhecem aqueles passeios feitos em calçada, à portuguesa? Tem aqueles riscos assim, não é? Uma criança, quando passeia no passeio, como é que faz? Vai aos zigzags. Vai aos zigzags. Preto, branco. Ok? Só preto. Outra vez é não pisar o risco, mas pôr o pé de um lado e pôr o pé do outro. Experimentar qual é que é o melhor. Muito satisfatório. Tiramos-lhe o prazer desta experimentação do desvio. E isso dava-nos a oportunidade de corrigir quando esse desvio era mau. Agora não temos oportunidade, porque não lhe damos a oportunidade sequer de ele tentar fazer o desvio. Tiramos as árvores da escola, sabem porquê, meus amigos? Porque eles podem subir e podem cair e aleijar-se. Tiramos-lhe tudo aquilo que constituía perigo. E estas crianças, na maior parte deles, são os heróis. Porque continuam a conseguir viver neste mundo agressivo sem se saberem defender ou sem terem aprendido a defender-se. Ser simultaneamente firme e flexível. Queres sair com os teus amigos? Claro. Até que horas? Claro que quero. Não quero. Ok. Vamos negociar. Vamos negociar. Ele quer até à meia-noite. Para a idade dele é muito. Ok, eu vou-lhe dizer até às 9 da noite. Na certeza de que ele, quando me pediu para a meia-noite, ele sabia que era exagero. E eu também, quando lhe disse às 9 horas, sabia que era exagero. Deixemos aqui margem para negociar. Isto vai ajudá-lo a perceber que nada se consegue sem esforço. E vai ajudá-lo a perceber como é que pode negociar, sobretudo com as pessoas que têm autoridade. Quem são? Os pais, as pessoas relevantes para eles e os professores. Eu costumo muitas vezes fazer formação a professores e quando me dão exemplos de casos de miúdos mal educados na aula, eu pergunto sempre o que é que fez. Pulo fora da aula. Que coisa maravilhosa. Para o miúdo, claro. Só que o professor perdeu a grande oportunidade de trabalhar dentro da turma aquele desvio. Uma resposta mal educada ou uma pequena agressão ao professor pode servir para isso. Para educar aquele, mas para educar também o grupo mais restrito, que é a própria turma. Vamos ser firmes no cumprimento das regras, mas flexíveis ao nível da negociação. Dizem que eles não gostam de regras. Parece não ser verdade. Não é das normas que os jovens fogem. Fogem sim da cultura do vazio em que nada significam e em que nada nem ninguém lhes é convincentemente significativo. E isto é que lhes importa. Eu lembro-me do caso de uma miúda na altura com 17 anos. Todas as meninas com 17 anos gostam de ser um bocadinho vaidosas. Não é verdade? Todas elas, não é? É a altura de ser vaidosa. E ainda bem que o são, ainda bem. Mas algumas esquecem-se de o ser. Esquecem-se de o ser porque a vida as atropelou muito. Esta menina era uma menina lindíssima. Usava uns trajes sem gosto. Mal arranjada. Não conversava com ninguém. Não namorava. Não brincava. Passava o seu dia absolutamente isolada no meio de muita gente. E um dia, depois de um trabalho que foi feito com ela, e já um bocadinho desesperado por não conseguir que ela saísse deste casulo, eu disse-lhe: olha, jovem, é uma pena, porque tu não sabes o que estás a perder. E a vida não sabe o que está a perder contigo. A vida. Os outros querem lá saber de mim.
Se eu morresse não fazia falta a ninguém. Eu disse, não, estás enganada, tu vales a pena e a mim fazes-me falta. E fui-me embora, convencido que não valia a pena. Pronto. No dia seguinte ela veio ter comigo. Depois fizemos uma série de atividades em conjunto, um bocado mais para estarmos perto um do outro e eu poder trabalhar com ela. Aqui há uns anos, eu entretanto deixei esse serviço e aqui há uns anos voltei mais ou menos à mesma área. Encontrei esta senhora a trabalhar como optometrista, tinha acabado o curso como optometrista numa ótica na Ajuda, em Lisboa. Conversámos, casada, 2 filhas, lindíssima como sempre fora, mas que ela não sabia, não é? Lindíssima como sempre fora, e contou-me parte da sua vida passada. Percebi porque é que ela estava assim naquela altura. E perguntei-lhe, o que é que te mudou? E ela disse-me, eu já não mal me lembrava disso, o Senhor disse que ele valia a pena. Reparem que o que eles precisam, afinal de contas, às vezes, muitas vezes, é um incentivo positivo. Nós não podemos escamotear isto. Mas, curiosamente, é vício nosso dos adultos, na maior parte dos casos, apontar tudo o que eles fazem de mal. Pouco o que eles fazem de bem. Não é? Pois é. Já no meu tempo era assim, mas nesse tempo havia desculpas. Nós não tínhamos fontes para aprender outras coisas. Entre o castigo e o louvor, não vou chatear-vos mais com isto, é uma questão de equilíbrio, oportunidade da punição, etc. Não confundir as coisas, meus amigos. Muitas coisas que eles fazem errado têm a ver com a curiosidade de descobrir, de se descobrir no meio das coisas. Não é? Como a própria imagem diz. Se calhar alguns veem aqui, que pervertido! Não há perversão nenhuma aqui, há curiosidade. Mas assim como é isto, muitas vezes eles fazem coisas para estudar a reação do adulto sobre ele, ou para estudar a reação dos companheiros sobre eles. Ou então fazem coisas apenas porque precisam da aprovação do seu grupo de pares. Por exemplo, vocês perguntarão quando é que chegamos ao bullying, a gente já lá chega, espero eu. O Sr. Freinet, um grande pedagogo do século passado, ensinou-nos isto e nós esquecemos disto todos os dias. A violência nasce da palavra empardada, ou seja, da palavra que não se dá, da palavra que não existe, do discurso que não temos para eles. A ausência desta conversa é fundamental. Dizem, eles não gostam de conversar com os mais velhos, eles não querem conversar comigo. Pois se a minha conversa for chata, não querem mesmo, não é? E isso só demonstra a sua inteligência. Mas se a minha conversa tentar ser interessante, provavelmente nós vamos alongar esta conversa por mais tempo do que aquilo que pensávamos. Durante algum tempo, na minha casa, à quarta-feira não havia televisão, desligava-se. Era a conversa em família. Todos tinham o direito a falar, até o mais pequenino, que tinha na altura 2 anos. Quando ele começava a falar, os outros mais velhos diziam logo, pá, isso não tem interesse. E disse, não, isso é importante para ele, portanto ele vai falar. E mantinha a regra, a palavra é para todos eles. Passaram uns anos. E ao fim dos anos, cada um deles começou a ter a sua vida, já jovens adultos, e esse hábito perdeu-se, obviamente. Há muito pouco tempo, numa conversa em família, eles diziam que saudades nós temos das nossas reuniões. Eles chamam-lhe reuniões. O que quer dizer que, apesar de tudo, aquelas conversas eram importantes para eles. Naturalmente que o jovem tem interesses mais limitados do que as nossas aspirações e cabe-nos a nós, adultos, como seres mais experimentados, adaptar o nosso discurso, fazendo dessa conversa uma conversa interessante. Eu não sei se estão aqui professores, mas pelo menos uma está. Mas eu diria aos professores que ser bom professor é fácil. É muito fácil. Basta saber a matéria que vamos ensinar e ensinamos e acabou. O aluno tem boas notas, se estuda, se não estuda tem más notas, é fácil. Mas nós precisamos de professores que não sejam apenas bons, mas que sejam fascinantes. Professores que, para além da matéria, ou até apesar da matéria,
possam ensinar muito para além daquilo que é a física, a matemática, as ciências sociais, ou seja o que for. Conversemos com eles, atrevamos a crescer. Eu sei que isso às vezes nos deixa um bocadinho embaraçados, porque eles são atrevidos. E às vezes nessas conversas dizem-nos coisas que já não estão preparados para ouvir. Mas vamos perceber que isso também faz parte do nosso papel como educadores. Meus amigos, nunca foi tão difícil crescer como neste tempo. Ao contrário daquilo que eu ouço muitas vezes, que dizem os jovens hoje têm a vida toda facilitada. Oh pai, vão à net, resolvem tudo pela net. Meus amigos, nunca a vida foi tão complicada para os jovens como hoje. E deixem que os vossos filhos cheguem aí aos 20 e poucos anos e verão como é que a vida os tratou e está a tratar. Eles não têm um contrato e por isso não podem sonhar a ter uma casa, porque ninguém lhes empresta dinheiro, por exemplo. Quando eu apanhei o meu primeiro emprego, imaginem, desenhador de construção civil, tinha tudo a ver com o que eu sou hoje, apesar de tudo ser do mundo, era um emprego para a minha vida, era no Estado, era para a minha vida. Só não foi para a minha vida porque eu não quis, porque eu decidi mudar, porque senão teria sido para toda a vida. E estes jovens hoje, em vez de um trabalho para a vida, encontram um trabalho para um dia, para 2 dias, para uma semana, para 6 meses, para um ano. E o futuro? E depois eu sonho ter um filho. Não tenho condições. Ou por outro, eu até tenho hoje, não sei se amanhã vou ter. E portanto não, é melhor não arriscar. E andamos nisto. A vida deles hoje, de facto, está hipotecada e fomos nós, adultos, que a hipotecamos. A contestação. Muita gente se queixa porque os meus filhos são refilões, os meus filhos não me ouvem, os meus filhos são zargateiros, dizem sempre mal de mim, etc, etc. A contestação deles, meus amigos, é apenas o não ou o sim ao não ou o sim dos pais. É apenas o contestar. É a sua experimentação face à autoridade. O meu avô dizia muitas vezes, e eu tenho uma história em que testei isso e resultou mesmo, não há nada que agrade mais a um jovem do que fazer pouco da autoridade. E eu um dia pus uns jovens, em vez de ir a fazer um assalto, a gozar com a polícia. Era crime também, eu não devia ter feito, mas entre uma coisa e outra, optei por essa. Lembram-se da história, estás a dizer? Pois é, lembram da história. Olha, meus amigos, é verdade, mas como foi este caso, a contestação aos pais, a contestação aos professores faz-se exatamente por isso, por uma necessidade de afirmação. Basta utilizar essas coisas e discuti-la no seio da aula, para daí a um quarto de hora aquele aluno estar a dizer exatamente o que nós estávamos a dizer antes e a concordar com aquilo que queríamos. É tão fácil. Mas eu, adulto, é que não posso deixar que aquele pirralho, não é, me amesquinhe à frente dos outros. Este é o nosso grande problema. Depois, pensemos que estas crianças vivem num mundo de violência. Num mundo de violência. Por favor, olhem com muita atenção ao primeiro telejornal que vocês, quando chegarem a casa, vão ver. Olhem, analisem criticamente e vão ver que mundo é este que estamos a entregar às nossas crianças. Ok, tenho que saltar aqui. Apenas para dar um tópicozinho sobre o bullying, porque já não tenho mais tempo. Vamos? Estou a fazer sinal. Ora bem, meus amigos, não confundamos. Esta coisa de eu não ter o direito de mandar um tabefe ao meu colega da escola quando ele me insulta é uma história que eu não aceito. Ou seja, não estamos a falar de bullying. Bullying é uma situação repetitiva. É uma situação em que a única motivação que eu tenho para agredir o outro é mesquinhá-lo, é diminuí-lo. Não é porque senti-me agredido e respondo à agressão. Isso não é nada, isso sempre existiu. Chegava à casa com um olho negro e se o meu pai me perguntava o que é que aconteceu, bati no poste, não tinha sido nada, tinha sido eu a andar à bulha com o outro. Mas no dia seguinte, tudo isto tinha passado, não havia repetição desta cena. Isto não é bullying, meus amigos.
Era o que mais faltava, eu ter que aturar tudo o que se passa neste mundo sem reagir. Não, as nossas crianças reagem como nós. Não falemos disto, de qualquer agressão, como se fosse bullying. Bullying é muito mais sério que isto. Bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais, repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outras, causando dor, angústia e sofrimento. E esta agressão pode ser de todos os tipos, pode ser psicológica, pode ser física, pode ser social, como por exemplo desprezarem aquele aluno, isolá-lo. Simplesmente pode ser motivada pela necessidade que eu, agressor ou bullying, tenho de me projetar face ao meu grupo de amigos. Não é? Vai dizer, eu sou grande, eu sou homem, eu sou grande. Não é? E às vezes este agressor pode ser tão vítima disto e da sua própria atuação como a própria vítima que sofreu. 3 preocupações na intervenção. A vítima, proteger a vítima, obviamente, né, e apoiá-la e tentar que ela ultrapasse toda esta situação, mas também o agressor. Porque alguma coisa está mal no percurso desta criança. E esta, sendo uma criança, e sempre estando em fase de aprendizagem e educação, precisa de ser ajudada. Não é por acaso, por exemplo, que a lei não condena crianças por crimes, entre aspas, ponho aqui crimes, antes dos 16 anos. É porque se considera que essa criança está em fase de aprendizagem e errou nas suas atitudes. Então, em vez de ser punido, vai ser ajudado a corrigir. Será este o espírito da lei. Aqui temos que pensar a mesma coisa. Mas depois há alguns que nós nos esquecemos completamente, que são as testemunhas silenciosas. As pessoas que viram, mas não dizem. E não dizem porque têm medo, ou não dizem porque eventualmente podiam estar a favorecer uma ou outra parte. Ou até para não ficar mal face aos seus próprios colegas. Não é? Como eles dizem, ser bufo, entre aspas, é uma coisa que cai muito mal num grupo de jovens. Há aqui, portanto, 3 preocupações que têm que ser trabalhadas em simultâneo. Obviamente, numas existe um tipo de proteção, noutros, outro tipo de proteção corretiva, noutros também o mesmo tipo de proteção que as vítimas. Meus amigos, não vale a pena ir para a porta da escola quando se passa um caso com o meu filho, caso de bullying com o meu filho. Não vale a pena ir para a própria escola, culpar a direção da escola, culpar os professores ou culpar os funcionários, quando eu próprio não fiz nada ou não faço nada para corrigir esta situação. Só temos uma forma de travar este tipo de atos de agressão. É através de um esquema de prevenção. E esse esquema de prevenção passa por mim, ao mesmo tempo que pelos outros educadores todos. Temos por isso que trabalhar em conjunto. A vossa organização. E é por isso, eu estive na origem da criação das comissões, há muitos anos atrás. E por isso o meu carinho pelas vossas organizações. Tentou fazer isso. Não criar um corpo específico ou especializado, mas juntar pessoas das diferentes áreas para poderem trabalhar. É óbvio que há comissões que trabalham bem e há comissões que não trabalham bem. Todos sabemos disso. Mas tem todas as condições para poder avaliar as situações melhor do que um grupo que fosse mais coeso. Temos lá todos. Temos professores, temos psicólogos, temos polícia, temos tudo aquilo que forem pessoas cuja função é relevante para a educação dos jovens. E é importante que se desenvolva este esforço conjunto entre a comunidade escolar e as famílias dos alunos. Aquilo que disse há bocadinho sobre as comissões, de mim com as comissões da proteção, para além da enorme admiração que eu tive pelo seu grande criador, que tenho, não se passa só com eles, passa-se com as associações de pais e com as escolas, porque de facto, ou entramos todos nas escolas como pessoas ativas da comunidade
Ok, ensinar as matérias é com os professores, mas educar é com todos, incluindo também com os professores. Não é? E se não estivermos juntos nisso, vai ser muito difícil, naturalmente. Bom, eu vou ter que parar por aqui, mas eventualmente poderemos depois falar mais alguma coisa quando estiverem na parte das perguntas, está bem? Fica aqui a grande pergunta, como atuar, mas eu não queria deixar de vos dizer, eu vou ter que passar isto assim. Se vocês quiserem ler isto tudo depois, é só pedir que é a câmera que eles fornecem-vos. Queria ir aqui passar para o último. Está quase. São 60 slides. São 60 slides. São, porque é muito. São muitos. Quer dizer que a gente. Pois é, olha. Vinha a contar que tinha 4 horas, para depois só me deram o que tu queres que eu faça. Era só um pensamento final. Olha, não está cá. Meus amigos, eu reduzo, era só para mostrar a imagem. É assim, eu lançava-vos só um desafio para levarem para casa, um TPC. Não é? Sabe o que é TPC? É o quê? Não, eu ensinei-te isso, mas já te esqueceste. É um recado que as escolas mandam para os pais dos alunos a dizer, atenção, também podem colaborar. Ok? Não se esqueçam disso. Ora bem, pensem só nisto, meus amigos. Construir um menino é muito fácil. Remendar um homem é extremamente complicado. E na maior parte dos casos está voltado para o insucesso. Pensemos só nisto. E aproveitemos o que podemos aproveitar. O nosso tempo, agora, é de construção da vida deles. Vamos ajudá-los. E provavelmente este jovem aqui, não é, que ousa olhar para mim e dizer-me estas coisas com esta frontalidade, provavelmente não vai ser vítima de bullying. Muito obrigado pela vossa atenção. Ficaríamos aqui mais umas horinhas, mas vão ter a possibilidade de for receber os diapositivos a quem se inscrever, por enviamos por mail. Vamos passar agora então para a doutora Fátima Marques. Boa noite. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado pela CPCJ Comportamento, porque efetivamente isto é uma temática muito atual e que, para além de nos preocupar, obriga-nos a trabalhar, porque infelizmente a Polícia Judiciária já há alguns anos a esta parte viu aumentar exponencialmente a prática de crimes relacionados com o uso da internet, nomeadamente das redes sociais. Ora, eu estou aqui hoje porque faz parte da minha missão e estou aqui em representação da Polícia Judiciária. Faz parte da missão da Polícia Judiciária, para além de investigar crimes, isto é, investigar factos que já ocorreram, que são tipificados como crime, também promover ações de prevenção. E estas ações de prevenção, algumas são da nossa iniciativa, infelizmente poucas, porque nós temos muito trabalho, mas a maioria são a solicitação de escolas, de comissões de proteção de crianças e jovens, para seminários, nomeadamente na área da medicina, e é, portanto, nesse contexto aqui nesse contexto aqui de prevenção que eu hoje estou cá. Eu vou também correr os slides um bocadinho mais rapidamente, porque o tempo não é muito. Portanto, a Polícia Judiciária é a nossa natureza, um Corpo Superior de Polícia, tem competência para a investigação dos crimes mais graves e complexos. E eu pus aqui, nomeadamente, estes todos que ali estão e mais aqueles
praticados com recurso à tecnologia informática. Portanto, qualquer crime, para além de todos os que estão definidos na lei, que seja praticado com recurso à tecnologia informática, é da competência da Polícia Judiciária. E também todos aqueles que, sendo crimes de natureza sexual, são cometidos contra menores. Menores, quando dizemos menores, é mesmo menores, 18 anos. O que é o ciberbullying? Já foi aqui apresentado muito bem, muito melhor do que esta, outras definições de bullying. E o que é o ciberbullying? É tudo aquilo que já foi aqui dito, mas que é através de formato eletrónico. Portanto, através de computadores, telemóveis, de tablets, dessas coisas todas. Podem ser e-mails, SMS, simples SMS, nas redes sociais, em plataformas eletrónicas. Portanto, tudo o que pretenda deliberada e repetidamente, como já foi aqui dito pelo Sr. Doutor, causar mal-estar a outro. Portanto, o bullying é uma coisa, o ciberbullying é isso através das redes sociais. Vamos aqui assim muito rapidamente, isto é um conceito muito para leigos, só para nós contextualizarmos. O que é um crime? Porque eu sou da Polícia Judiciária, venho aqui falar de crimes e de prevenção de crimes, obviamente. É uma ação ou uma omissão, portanto pode ser por eu fazer qualquer coisa, ou por eu deixar de fazer qualquer coisa como era a minha obrigação fazer e não fiz. Por exemplo, deixar uma pessoa a morrer e dar meia volta e não chamar a ambulância, não ligar para os bombeiros e não querer saber de prestar socorro nenhum àquela pessoa, eu não fiz nada, nem lhe toquei. Se eu vi uma pessoa à beira da estrada a esvair sem sangue, não lhe toquei, fui-me embora. Se fosse uma ação, se o crime fosse uma ação, eu não tinha cometido crime nenhum. Mas como eu me fui embora, virei as costas e não fiz uma coisa que é a obrigação de todos nós fazer, que era socorrer, eu cometi um crime por não fazer uma coisa. Isto é, por omissão. Mas vocês pensam assim, porque é que é crime? Há tanta coisa que não é crime. Há muita coisa que não é crime, porque nós não consideramos que seja tão grave, que passe, que seja crime. Até há pouco tempo, todos nós sabemos, porque a comunicação social, felizmente, hoje em dia difunde estas coisas todas, até há pouco tempo, bater no animal não era crime. Vocês sabiam disso? Dar um pontapé num animal, maltratar um animal, abandonar um animal, não era crime. Hoje em dia, isso é crime. Porquê que é crime? Porque as pessoas, no seu todo, organizadas socialmente, começaram a achar que isso tinha que ser crime. Às vezes não é porque haja mais agora do que já houve, não é. Tem a ver com a nossa consciência, com a consciência coletiva, porque nós estamos organizados em sociedade, não podemos fazer aquilo que queremos, porque se para fazer aquilo que queremos, podíamos ir viver para uma ilha deserta, mas nós não vivemos numa ilha deserta. E como não vivemos numa ilha deserta, temos que conviver com os outros seres humanos, e com os animais, e com as plantas. Daí que temos sempre aqui que andar num equilíbrio. O que é que eu posso fazer? O que é que eu queria fazer? Ok, mas não posso, porque se eu fizer isto estou a prejudicar ali a pessoa que está ao meu lado, e a prejudicar o outro, ou aquele animal. Daí que a consciência coletiva, organizada, a família também é uma organização, mas vai por aí além, a família, no conceito agora amplo, que já foi aqui, já foi referido, mas essa organização vai até ao Estado e até à União Europeia ou noutros países que há Estados federados. E então são jurídico-penais, que são aqueles que nós não podemos relevar, que não podemos deixar passar, que não podemos desculpar. Isto aqui não é para assustar ninguém, é para explicar uma coisa. Bullying não é um conceito jurídico. Bullying não é crime. Não existe um crime chamado bullying, muito menos um crime chamado ciberbullying. Quando é que intervém o direito penal, a ação do Estado, quando condena as pessoas a penas de prisão ou penas de multa? Quando é que isto acontece? Quando tudo o resto falhou.
Só intervém a justiça, ou comecemos pelas queixas, pela polícia, pelo Ministério Público, pelos juízes, portanto, no seu conjunto, só intervém a justiça quando tudo o resto falha. E neste particular do bullying ou do ciberbullying, eu penso que é o melhor exemplo para dizer isto. Porque é que se chega, porque é que alguém acaba por, praticando uma coisa que é o bullying ou ciberbullying, ou sendo vítima do bullying ou do ciberbullying, porque é que isto chega ao sistema de justiça? Porque falhou a família. E quando eu digo isto, digo do lado do agressor e do lado da vítima. Porque muitas vezes o agressor também é uma criança. E, aliás, a maior parte das vezes é da mesma idade que a vítima. O agressor ou o grupo de agressores. Portanto, o que é que falhou? Quando chega à polícia, quando chega à PSP, quando chega à GNR, um pai ou uma mãe a querer apresentar uma queixa porque o seu filho foi vítima de bullying. Porque falhou a família, porque falhou a escola, porque falhou o Sistema Nacional de Saúde, porque eventualmente falhou qualquer religião que aquela família seja assídua a frequentar algum culto religioso, porque falharam os vizinhos, porque falhou a família dos outros todos que andam na mesma turma, que andam na catequese juntos, que frequentam, que vão de férias juntos. Falhou tudo. Porque, meus amigos, em todas as áreas que o direito penal, que é o direito dos crimes, que é punitivo, que se tem que fazer apelo dele, é porque falhou tudo. E aqui, particularmente, nesta temática do bullying. E quando eu digo não há um crime que se chama bullying, pois não há, porque às vezes há bullying e nem sequer há crime nenhum. Às vezes há bullying e nem sequer há crime nenhum. E isso tem que ser resolvido pelos pais, pela escola, por todos os intervenientes e todas as pessoas próximas, quer daquelas vítimas, quer daqueles agressores, mas que ainda não chegou a um estádio de gravidade que possa ser um crime. Porque nem tudo é crime, e infelizmente nem tudo é crime, e que se todos nós, como sociedade, estivermos atentos, há muita coisa que podemos resolver antes de chegar à polícia, antes de chegar aos tribunais. Até porque, muitas vezes, quando se chega a isso, na maior parte das vezes, e não é porque a lei não o preveja, não é que não haja mecanismos para isso, mas muitas vezes o próprio sistema judicial não protege a vítima. Não protege por variadíssimas razões. Há mecanismos, há leis, há tudo e mais alguma coisa. Não falham formalmente ajudas e mecanismos de proteção da vítima. No entanto, por variadíssimas razões, que têm a ver com morosidade, com insensibilidade, com muito trabalho, com tudo e mais alguma coisa, que não pode servir de desculpa, mas que existe, aquela vítima, se ainda está num estádio, se aquela situação, aquela ação ainda está num estádio que se calhar ainda não será bem crime, está no momento exato para ser resolvido. E com certeza que estão aqui elementos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens que conhecerão melhor que eu, porque eu só conheço o que chega à polícia, muitas situações que não houve necessidade de chegar à polícia, porque sendo grave, não era tão grave ao ponto de estarmos ali perante um crime e que fosse mais benéfico denunciar este crime para a vítima do que não denunciar. Porque antigamente, e agora fazendo alguma comparação com a violência doméstica, não se denunciava. Porquê? Não se denunciava por várias razões, porque normalmente as vítimas eram aquelas que eram apontadas como culpadas, as vítimas de bullying também, ele é um totó, se ele não fosse um totó, esta expressão é muito usual, se ele não fosse um totó, isto não lhe acontecia. Se ele não fosse um totó, se ele não fosse um choramingas, ninguém gozava com ele. Se ele não andasse sempre de volta dos professores, isto não acontecia.
Portanto, havia muito a desculpabilização, muitas vezes, destas situações, como na violência doméstica, que infelizmente está na ordem do dia, e acredito que qualquer dia este contexto do bullying, que possa também, embora se for no contexto da família, já integra a violência doméstica, mas que qualquer dia haja um tipo de crime abrangente, como há a violência doméstica, que abrange determinadas práticas, como há os maus tratos. Acredito que qualquer dia ainda também haverá um crime que possa abranger, se calhar, mais situações que atualmente estes crimes que estão ali não abrangem. Porquê? Porque como não há bullying, pode haver ameaças. Olha, se não me deres o teu lanche, quando estiveres ali sozinho, ali atrás daquele mundo, nós já conversamos. Passa para cá o lanche, vá. Isto é uma ameaça. A perseguição, que é o que muitas vezes acontece, é andarem a ser perseguidos. Perseguidos a gozarem, a chamarem de todos os tipos de nomes inimagináveis, andarem a contar histórias acerca deles, que até podem ser verdade, mas ninguém pode humilhar, ninguém pode andar a humilhar e a chatear. Difamação, injúria, isto para os mais pequeninos é complicado, mas pronto, aquilo é mesmo, são mesmo os tipos de crime. Acessos ilegítimos, o que é isto? Isto é uma coisa importante, apesar do palavrão, porque isso acontece desde pequenos. E é muito importante que se fale nisso e que as famílias alertem para isso. Quem é daqui dos mais pequenos que tem telemóvel? Vocês têm uma password ou um bloqueio do telemóvel? Sim. Têm? Só quando desligo mesmo desligar. É? E quem tem bloqueio? Tem alguns com password? Com... Quem é que conhece? Com código, desculpa. Isto é... Quem é que sabe, olha, quem é que sabe o código do teu telemóvel? Ninguém. E do teu? A mãe. Que é a mãe. Muito Pronto, os bem. meus pais. E que idade é que vocês têm? 10. Pronto. Ainda bem. Mas pensem nisso daqui a 2 ou 3 anos, ou 4. É assim, quando tiverem uma namorada, ou as meninas quando tiverem um namorado, ou os meninos... Pronto, quando tiverem namorados, não se partilha códigos de acesso com ninguém. Agora do telemóvel e depois do Facebook, do Instagram, vocês já têm alguma coisa disso? E WhatsApp, grupos. Eu tenho. Só não no Facebook. Isto é uma coisa boa, a internet é uma coisa muito boa, atenção, não venha aqui assustar ninguém. Não se partilha com ninguém, a não ser com os vossos pais, porque vocês ainda são pequeninos. Quem manda na vossa vida, quem faz as escolhas por vocês, ainda são os vossos pais. Mais nada. Não se partilha com ninguém. Senhores pais e professores e adultos todos que aqui estão, isto vale para toda a gente. Inclusive é para os deputados. Sim, inclusive para todos. Não se partilha com ninguém. Acreditem nisto. A maior parte das queixas que são apresentadas, que passam pela Polícia Judiciária, têm a ver com partilhas que são feitas nas redes sociais, nos telemóveis, seja no que for. Que já há tantas que eu nem me atrevo a dizer nomes. Tem a ver com isso. Muitas situações, inclusivamente de violência doméstica, têm a ver com puseste um like naquele, eu não gostei, ou naquela. Até coisas simples. A maior parte dos crimes que passam pela nossa mão para investigar têm a ver com partilhas ou então com acessos ilegítimos. Porque se eu der a minha password a alguém, vou ter que, se calhar, tenho de esperar que aquela pessoa vá ver e que lá vá ver. Mas há outra coisa, eu também não devo escrevê-la, porque se eu escrever é tal igual como escrever um código do multibanco, ao pé do multibanco, ao pé do cartão. Ok, aí
É mais grave porque é um acesso ilegítimo. Ninguém pode aceder. Bem basta. Os ECAs, vocês sabem o que é ECAs? São os piratas que andam ali na internet. Um amigo meu fez isso na aula de fazer. Bem basta esses que sem o querer e sem o fazer nada conseguem na mesma ir ver tudo o que eu lá para a internet. Ou então os donos das redes sociais, que também está guardada aí pelo mundo todo, que se quiserem lá espreitar que vão, ou até podem vender os meus dados. Portanto, cuidado com isto. Cuidado com isto. Outra coisa, cuidado com os computadores, ou smartphones, ou telemóveis, tudo e mais alguma coisa, que fica desbloqueado e aberto. Porque mesmo que eu deixe o meu computador aberto na minha conta, ninguém tem o direito de ir lá e de mexer na minha... e escrever lá coisas por mim, não fui eu. Porque isso pode ser uma devassa da vida privada. Se, por exemplo, andar a difundir coisas a meu respeito que são atentatórias, são da minha vida íntima, sobre, por exemplo, a minha religião, a minha raça, ou sobre uma doença qualquer que eu tenha e que não disse a ninguém, que ninguém tem nada com isso. Portanto, tudo isto não se pode andar a difundir, a dizer, também não se pode andar a pôr nas redes sociais. Depois vamos ao abuso sexual de crianças e à pornografia de menores, que é uma coisa não é igual à outra, porque através da internet o abuso sexual de crianças hoje em dia não é só abusar fisicamente de uma criança. Se for através da internet expô-la a imagens de pornografia explícita, também é abuso sexual de crianças se forem menores de 14 anos. Portanto, se receberem imagens ou textos ou até desenhos que imitem imagens reais sobre sexo, é abuso sexual de crianças. E se alguém receber, não vá a seguir, olha, recebi isto, partilhar. Não se deve fazer isso. Se forem vocês mais pequenos, devem mostrar só aos pais. Não passem, não mandem para o telemóvel do pai nem para a conta do pai. Mostrem. E os adultos não andem também a partilhar com os amigos todos. Porque, meus amigos, vocês podem receber, porque todos nós estamos sujeitos a isso. É mau, apagamos. Mas se nós partilharmos essas imagens, podemos nós estar a ser já autores de um crime. E é isso que acontece muitas vezes. Aliciamento de menores para fins sexuais. Isto é muito importante, porque hoje em dia, e desde há poucos anos, há um crime autónomo, que é quem, através de uma rede social, fizer convites para fins sexuais a uma criança, só isso, não é preciso mais nada. Aliciar, escrever. Olha, quero te encontrar contigo para fazer isto, ou para fazer... Basta isto. Isto é crime. E é bom que seja comunicado antes de ser mais alguma coisa. Porque, como todos nós sabemos, porque todos já tivemos as idades, já fomos crianças, às vezes esquecemos disso, já fomos pré-adolescentes e adolescentes, nessa idade somos muito confiáveis. Confiamos, e ainda bem, faz parte da nossa natureza sermos confiáveis. E achamos que aquilo que os adultos nos dizem, agora está-me aqui a chatear, eu sei muito bem tomar conta de mim. Agora está-me aqui a dizer que eu não posso entrar num carro de um desconhecido. Eu estou farto de saber isso. Então ou não estou farto? Sim. Vocês, se alguém lá for tocar a campainha, vocês vão espreitar lá o óculo ou abrem assim um bocadinho a persiana. E está lá uma pessoa com uma máscara. Vocês abrem a porta? Não. Nunca? Não conseguimos ver a cara dela, não sabemos. Exatamente. Sabes o que é um perfil? Sei. Sabes o que é um perfil? Sim. Sabes o que é um perfil? Um perfil é uma máscara. Eu sei. Porque eu não sei o que é que lá está atrás. Eu só sei o que aquele perfil me quer mostrar. Não é? Só sei o que aquele perfil... Muito rapidamente, e eu estou a ver, vocês são muito pequeninos e vocês são muito crescidinhos, não há aqui meio termo, esta história é mais para o meio termo, mas eu vou tentar adaptar. Nós investigámos uma situação que foi uma rapariga, 17 anos, começou a receber mensagens, isto foi só com telemóvel, não teve nada a ver com computadores, nem com redes sociais, nem nada. Uma simples mensagem num telemóvel. Começou a receber uma mensagem num telemóvel. E uma pessoa que disse que era um rapaz, mais ou menos da idade dela,
começaram a falar. Obviamente que nós temos a tendência, nós gostamos que nos ouçam, que nos compreendam e que pensem como nós e que queiram fazer coisas como nós gostávamos também de fazer. Então é assim, se alguém começar a mandar mensagens com gostos comuns aos meus, achar muito bem que eu faça qualquer coisa e sempre na positiva, ai, tens toda a razão, o teu pai é que é um chato, a tua mãe é uma cota, isso já não se usa. Isso é, sim senhor, tens toda a razão, eles não têm nada que te permite fazer isso. Nós começamos a aderir àquelas pessoas que até estão ali a dizer, até eu também queria fazer aquilo e a minha mãe é que não me deixava. Adoro uma pessoa que me diga isto. Como tinha 17 anos, apaixonou-se por mensagens escritas. Apaixonou-se por uma pessoa que lhe mandava mensagens escritas. Isto acontece. Pronto. Mas ela nem sabe quem ele é. Pois não. E então é assim, a determinada altura estava a dizer, ok, estou tão apaixonado por ti, podes-me mandar, manda-me uma fotografia. Está bem, manda-me uma fotografia. A seguir, olha, gosto muito de ti, manda-me uma fotografia com as maninhas à mostra. E ela pensava que era o namorado e o amor da vida dela e mandou. Foi um disparate, mas mandou. A seguir vieram outras coisas. E a determinada altura começou a dizer assim, agora se não fizeres mais isto ou mandares mais aquilo, eu vou divulgar isto. Eu já sei quem é a tua mãe, já sei quem é o teu pai, já sei em que escola andas. Porquê? Porque a rapariga estava apaixonada, tinha dito tudo. Tinha-lhe contado a vida toda, através de mensagens de telemóvel. A determinada altura nós soubemos disto e conseguimos identificar o indivíduo com muito custo, mas não sabíamos quem era a rapariga. Foi mais difícil de identificá-la e ela até. A determinada altura ela também já tinha feito coisas que também já estava a cometer crimes e ela tinha 17 anos. Apesar de ter sido sob coação, digamos assim, ou ameaça, mas também já tinha enredado naquela história. E quando nós descobrimos quem é o rapaz, amor da vida dela, não é que isto podia acontecer na vida real e não tinha mal nenhum, o problema é que ali eram só mensagens escritas. O rapaz que ela pensava que tinha 17 anos, ou 18, era um senhor de 45 anos e que lhe tinha contado uma história sobre a vida dele, não tinha nada a ver, era uma pessoa que era deficiente, que também não tem mal nenhum, mas que ela não sabia porque ele não lhe contou e que nem sequer podia sair de casa e passava o tempo, era a distração dele, era mandar mensagens e lançar o isco a quem caía na rede dele e ela caiu na rede. Isto depois a história tem contornos mais complicados, não vale a pena. Até depois a PJ investiga mesmo sem haver denúncia de parte nenhuma. Porque era um crime, já era um crime público. E tiveram conhecimento do assunto. E tivemos conhecimento do assunto, porque depois envolvia, esta história não vou contar, envolvia depois outros menores, mesmo menores de 6, 7 anos, e depois isto começa com uma imagem que foi uma fotografia que chegou ao nosso conhecimento e teve que se fazer o percurso todo. Primeiro conseguiu-se saber quem era o autor e só muito mais tarde é que se conseguiu saber quem era a vítima, que também já era autora. Pronto, foi um percurso um bocadinho difícil, isto para dizer o quê? Atrás de um perfil, não sabemos o que é que lá está. Ponto. Portanto, a ameaça em perseguição através do computador, eu vou andando para a frente para não me alongar muito. Também é preciso ter muito cuidado com o que se põe nas redes sociais. Porquê? Porque a maior parte das situações que, grosso modo, nós chamamos de bullying, de ciberbullying, porque se for só bullying e se não forem crimes sexuais não chegam à Polícia Judiciária, porque como eu primeiro disse, portanto, se for através da internet são todos da competência da Polícia Judiciária, se não for através da internet, só os sexuais praticados contra menores é que são da competência da Polícia Judiciária, porque pode ser, por exemplo, uma ofensa à integridade física. Imagina que estes meninos andavam sempre a apanhar outro lá atrás e a bater. Portanto, esse não é sexual, não é através da internet, não chegará à Polícia Judiciária e será investigado pelas autoridades locais ou pelo Ministério Público. Portanto, tudo isto no contexto mais alargado, que quando chega à Polícia Judiciária, maioritariamente tem a ver com fotografias e com gravações. Portanto, para além de mensagens nos grupos de WhatsApp, muitas vezes a turma tem um grupo de WhatsApp, agora está muito na moda, e
humilha um membro do grupo da turma, que também é membro do grupo, quer diretamente, quer através de mensagens e que enviam uns aos outros. O que é que acontece? Acontece que o nosso mundo real, como eu digo, é um mundo mais ou menos limitado. Porquê? Porque nós conseguimos interagir com as pessoas à nossa volta, da nossa turma, da nossa família, que encontramos quando vamos às compras. É um mundo limitado e eu, se quiser dizer alguma coisa a um de vocês, tento escolher as palavras e tento não suscitar uma reação, por exemplo, violenta. Se agora chegaram perto de vocês e os ameaçar com qualquer coisa, sujeito-me a levar com 2 pares de estalos. E também é muito difícil, que é difícil, nem toda a gente consegue, mesmo que pense, chegar perto de uma pessoa e humilhá-la. Isto é para toda a gente. Há pessoas que conseguem fazer isso, mas não é para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não é capaz de cara a cara humilhar ninguém. Chegares ao pé de um amigo teu e chamares todos os nomes e mais alguns, é um bocadinho difícil. Em casa, no quarto, sozinho, com um telemóvel na mão ou um computador, é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil. E experimentem. E, por exemplo, a um jornal, uma notícia e ver os comentários. Se começarem a ver por ali abaixo, já ninguém está a comentar a notícia. As pessoas já se estão a agredir umas às outras. E nem abriram a notícia. Só E não a leram toda. Ora, isto começa logo. Em pequenino, começamos todos a ser assim. Enquanto que eu cara a cara não tenho coragem de dizer nada a ninguém, eu atrás de um computador até posso carregar num perfil falso, que ninguém sabe que sou eu. Depois, quando alguém se queixar, a polícia vai se ver aflita para descobrir quem sou eu, porque não é assim muito fácil. E se eu souber fazer as coisas, ninguém nunca me descobre. Pelo menos tenho algumas probabilidades de ninguém me descobrir. E, para além disso, não vou ter coragem de dizer as coisas cara a cara. Pior é que se eu quiser andar aqui a chamar nomes a alguém, tenho que andar ali, ou a dizer, olha, aquele fez isto ou aquilo, tenho que andar a repetir isto aqui. Eu vou ali à internet e mando para o mundo inteiro. Certo? Ora, uma imagem que eu ponha na internet, ou uma fotografia, uma gravação que eu ponha na internet, deixa de ser minha. Mesmo que eu tenha tudo privado, deixa de ser minha. Os meus amigos vêm, podem partilhar, e depois os amigos todos dele vêm, e depois os amigos dos amigos dos amigos dos amigos dos amigos. E aquilo não tem segurança nenhuma, porque fica lá num servidor, não sei aonde, que qualquer dia alguém se lembra de vender aquilo tudo, de vender mesmo, para imensos fins, nem que seja para publicidade, e aquilo não é meu. Não há nada que se ponha na internet que seja nosso. E uma vez, isto é uma frase muito repetida, mas é a realidade. Uma vez na internet, sempre na internet. Sempre. Qualquer coisa que eu lá possa, mesmo que eu ponha, mesmo que passado 2 ou 3 segundos eu apague, já alguém pode ter copiado. E mesmo que eu apague, pode ser recuperado. Portanto, se eu hoje ofendo alguém e tenho esperança que a pessoa vá dormir e que amanhã me fale bem porque já lhe passou, se eu puser qualquer coisa na internet, nunca mais lá sai. Sinais de alerta. Sinais de alerta para todos vocês que estejam atentos aos sinais das agressões. E eu estou a falar sempre na perspectiva da polícia e na perspectiva dos casos que nos chegam lá, porque obviamente isto é muito mais abrangente. O isolamento. Porque muitas vezes não se tem coragem de contar a ninguém, nem aos pais, nem aos professores, e é mais fácil. Eu vou me isolar, não quero andar com ninguém, eu não quero que ninguém me diga que eu sou gorda, não quero ouvir mais ninguém a dizer que tenho um cabelo horrível que parece um texugo, não quero nada disso. E então vou andar aqui, a ver se ninguém me vê. A passar aqui assim, a ir a correr para a aula, nos intervalos tentar fugir, enfiar-me na casa de banho, para não me sentir humilhado. É natural que o rendimento académico que caia. E até muitas vezes, isto não é regra, mas muitos bons alunos também são vítimas de bullying, precisamente aquele tem a mim, ele é que é bom, ele é que tem sempre as melhores notas, e os outros todos, porque muitas vezes não se esforçam
ou esforçando-se não conseguem atingir aquele sucesso, e é mais fácil humilhar e tentar fazer chacota. Não querer estar com amigos e colegas é tal coisa, porque eu conto aqui outra mais rapidamente, que foi uma menina de uma escola, mandou para o namorado uma fotografia nua. O que ela achava é meu namorado, não, meu namorado, portanto, se ele gosta de mim, nunca vai na vida fazer-me mal ou divulgar a fotografia. Porque é uma pessoa que gosta de mim, não é? Os meus pais gostam de mim, nunca na vida iam fazer uma coisa dessas. Ainda por cima, naquela fase da paixão, não se vê mais ninguém à frente. Só que os namoros vão e vêm, não é? Hoje namora-se, amanhã já não se namora, hoje estamos muito bem e amanhã já estamos zangados. E foi o que aconteceu. Acabou o namoro e o rapaz, até algo inocentemente, disse-se: olha, tenho aqui uma fotografia, vamos supor, da Ana, que mandou quando namorava comigo e até está aqui toda nua. Olha, estás a ver? E o outro disse assim: olha, passa lá para o meu telemóvel para eu ver. E o rapaz, um bocado inocentemente, porque às vezes estas coisas fazem-se não pensando nas consequências que se têm, passou para o outro colega. Ora, o outro colega nem tinha sido namorado dela nem nada, aquele é que foi. No outro dia a escola toda tinha a fotografia da rapariga. A rapariga chegou à escola, toda a gente olhar para ela e ela não sabia o que é que se passava, até que alguém teve a coragem de lhe dizer, e ela sentiu-se obviamente humilhadíssima. Resultado disto, teve que mudar de escola, porque ela não conseguia encarar os colegas todos que não conseguiam lidar com a situação e que eu me dava e disse: olha, vai ver não sei quantas que têm uma fotografia desta e daquela maneira. Portanto, isto teve uma consequência muito negativa, inclusivamente ela teve que sair da escola, e há situações, eu não conheço nenhuma situação que tenha dado em suicídio, concretamente em inquéritos que eu tenho investigado, mas sei que há situações que inclusivamente há tentativas de suicídio. E isto é a coisa mais grave que pode acontecer a alguém, nomeadamente a um jovem. E começou com como um colega meu diz, uma parvoíce dela. Uma parvoíce que foi mandar uma fotografia nua. Uma coisa que não se deve fazer ou colocar na internet, nem que seja um adulto, porque nada é nosso e tudo pode ser divulgado e todos nós ouvimos nas notícias que de vez em quando essas coisas acontecem. Pronto, não queria sair de casa, já falei nisto, vou atender o telefone com medo que seja alguém a humilhar, e então isto não deve acontecer. E eu estamos aqui para prevenir que estas coisas não aconteçam. Mas, se acontecer, é tal qual como um acidente. Para andar na estrada, há regras de trânsito. Devíamos passar aonde? A estrada. Onde é que nós devemos passar a estrada? A passadeira. É uma regra. Ok. É perigoso andar na estrada. É perigoso atravessar a estrada. Como é perigoso, há regras, que são as regras de trânsito. Agora, se eu for um distraído e não quiser saber de regras nenhumas, passo fora da passadeira e sujeito-me a ser atropelado. Ou então ando a conduzir pela esquerda e sujeito-me a ter um grave acidente. Portanto, na internet é a mesma coisa. A internet é uma coisa boa, porque andar de carro e atravessar a rua também é uma coisa boa, mas tem que ter regras. Se essas regras forem violadas, arriscamos mais. Se eu atravessar fora da passadeira, arrisco mais um bocadinho a ser atropelada do que se passar na passadeira. Portanto, tudo tem que ser equilibrado. Podemos usar, sim senhor, que é bom, temos regras. Ora, mas se mesmo eu atravessar na passadeira tenho um acidente, o que é que eu faço? Tenho que ir para o hospital, tenho que chamar a polícia, essas coisas todas. Ora, se eu tiver todo o cuidado do mundo a navegar nas redes sociais ou a usar o meu telemóvel, mas mesmo assim me acontecer uma coisa dessas, o que é que eu devo fazer? Reportar. Reportar é dizer algo. Primeiro, se for através da internet, que é disso que estamos a falar, há lá, em todas as redes sociais, há lá um botão que, se não disser reportar, diz denunciar ou outra coisa qualquer. Denunciar como se Pronto, procura-se. E, primeira coisa, logo denunciar aquela situação. Logo lá. Porque estamos a dizer a quem gere que aquilo não está bem e que não está a funcionar de acordo com as regras. Ok? Portanto, tudo que tenha conteúdos difamatórios que andarem a dizer mal das pessoas ou sexuais deve ser logo reportado.
e eles reagem normalmente, eles vão averiguar, se não for à primeira, pelo menos à segunda, e normalmente até apagam. Depois, já disse isto, não partilhar nada, ok? Nada de códigos? Não partilhar nada de códigos. Depois há muito, isto acontece muito com a juventude e com as pessoas adultas também, atenção, que é, agora mandei-lhe umas fotografias que não, menos próprias, digamos assim, e agora que nos chateamos, agora mandou-me aquilo, lá chateou-se comigo, acabámos, então agora vou mandar a toda a gente. Isto é a pornografia da vingança, que acontece muito. Devem-se preservar os e-mails trocados, porque lá não se deve nem mexer, nem reencaminhar, porque se nós estivermos a reencaminhar uma coisa que em si seja ilícita, também estamos a cometer o ilícito, se formos maiores de 16 anos. Se eu receber uma fotografia de pornografia de uma criança, pornografia de menores, não a posso reencaminhar a ninguém, porque quando se for ver o percurso daquilo tudo, quem é que eu também reencaminhei e também não podia, porque é proibido, não posso reencaminhar. Guardar toda a documentação relacionada com os factos. Neste caso, os e-mails, não apagar as mensagens, não apagar as fotografias, não apagar, mas nunca reencaminhar. Guardar print screens. O que é print screen? Vocês sabem, é a cópia do ecrã. Porque às vezes há informação que nós, quando vamos ao print, ao imprimir, aquilo imprime bonitinho. E há informação que se perde. Portanto, o melhor mesmo é fazer cópia do ecrã inteiro, o chamado print screen. Podendo isso falhar, porque às vezes falha, registar logo a hora e os minutos em que aquilo foi mandado. Porquê? Porque quando nós pedimos às operadoras, temos que ter a certeza da hora, do minuto e do segundo. E às vezes é em horas onde está o servidor, são horas dos Estados Unidos ou são horas da Rússia, as que lá estão escritas no print screen. E às vezes há confusões com isso. Portanto, eu interessa-me saber a hora em Portugal. Porque depois, para eu saber, se foi em Portugal, para eu saber quem foi o utilizador, tenho que saber a hora e o dia em que foi cá em Portugal. Nós fazemos essa conversão, só que da nossa experiência, às vezes, isso falha um bocadinho. E então, com as horas de inverno e de verão, isso depois é complicado. E, no caso de ser um crime, no caso de ter falhado o resto de tudo que eu falei aqui logo ao princípio, denunciar os factos à autoridade. E mesmo que sejam da competência da Polícia Judiciária, vocês até não têm a obrigação de saber se é ou não. Não é preciso irem à Polícia Judiciária se não forem de Leiria. É ir à autoridade local. Porquê? Todos os dias, os senhores da GNR e os senhores da PSP nos telefonam a dizer: está aqui uma pessoa a queixar-se disto. Isto é da vossa competência, nós dizemos o que é para fazer. Se for o caso de ser uma situação urgente, nós deslocamos, se não, eles reportam-nos a situação e depois para o tribunal e para nós, e depois nós investigamos. Portanto, o que eu tive a dizer é guardar estas coisinhas todas que ali estão, estes números todos. Ali o profile, a identificação, que é o ID, ali está a Pai Natal, porque isto foi um exemplo que nós pusemos. Portanto, guardar tudo que ali vem, e está aqui do Facebook, porque é o mais usado. É só por isso. Há sites que roubam fotos que nós lá pomos. E pode ser uma fotografia perfeitamente normal. A maior parte das vezes, e eu já de propósito já vi isso, nos meses de julho, agosto, setembro, outubro, quase até ao Natal, a maior parte das pessoas tem um perfil em biquíni ou em fato. Eu já vi a maior parte. E se não tiver no perfil, está lá, porque gostam de mostrar que foram de férias não sei para onde, e está lá dele, do pai, da mãe, dos filhos, de toda a gente. Há programas que me vão apanhar uma parte, eu se estiver em fato de banho, tenho esta parte descoberta, que me vão apanhar a parte descoberta e que me convertem o corpo todo, que me põem toda nua. Hoje em dia há programas para tudo e para mais alguma coisa. Quanto mais eu tiver descoberta, mais fácil é fazer isso. Portanto, deve-se evitar colocar fotografias e mesmo dos vossos filhos. Pode parecer uma coisa inofensiva uma criança na praia em calções. E é inofensivo. Não tem mal nenhum. Acontece que os gestores dos sites de pornografia de menores, pornografia é as pessoas nuas.
Vão buscar essas fotografias e põem-nas no sites de pornografia. E até podem lá pôr a criancinha de calções. Quem tem essa perversão, um pedófilo, para lhe chamar pelo nome, um pedófilo satisfaz-se por aquela imagem, que é a imagem dos vossos filhos, ali, que até pode estar com os calçõezinhos vestidos. Podem ter manipulado a imagem ou não. Portanto, e isto é vendido. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Não se consegue evitar, não se evita que isto que seja assim, que ninguém ponha lá nada. Mas pelo menos tenham cuidado. Pelo menos das crianças, porque os adultos têm mais defesas para estas coisas, as crianças não têm. E são os vossos filhos que têm o dever de proteger. Porque, como eu disse há bocadinho, uma vez na net, para sempre na net. Isto foi a história que eu contei há bocadinho do senhor que obrigou a rapariga, que isto foi muito noticiado na altura, e ela acabou por colaborar com o suspeito e ela acabou por ser também autora de abusos sexuais sobre sobrinhos de 6 e 7 anos, obrigada e coagida por ele. Isto era um vídeo que aqui não tem internet, não vou passar, e a minha apresentação chegou ao fim. Se quiserem colocar alguma coisa, também ali ao seu doutor, façam favor no pouco tempo que nos resta. Obrigada, doutora Natália.